É no silêncio que as respostas aparecem, mas quem tem coragem de ouvi-las? Hoje as coisas não deram muito certo, e talvez isso tenha sido um presente disfarçado, porque às vezes o silêncio não é uma escolha, ele chega de repente. A vida para, os planos mudam e a gente se vê sozinho, dentro de um tempo que não esperava ter. E aí, tudo bem? Hoje eu tô aqui no parque, vim trabalhar, né? Dia de semana que eu venho trabalhar aqui. E na verdade hoje foi um dia que deu tudo errado, porque a ideia era começar a instalação das janelas, elas já chegaram, inclusive elas estão aqui atrás, daqui a pouco eu mostro pra vocês. Mas o dia amanheceu com muita chuva hoje e eu ia fazer isso com um amigo na casa dele, né? E acabei tendo que desmarcar e fiquei com a manhã inteira livre hoje. Né? Preso aqui na Kombi com chuva, sem muito o que fazer. E isso me trouxe algumas reflexões. Eu tô aqui um dia normal de trabalho. Inclusive eu tô aguardando uma reunião que eu tenho para daqui a pouco. E pensando, né, nessa questão de ficar sozinho, sem ter o que fazer. Eu não fico muito na internet porque eu tô com internet móvel, né? Então, para não ficar gastando os dados da conta. E é inevitável a gente acabar ficando aí num silêncio, e ficando num silêncio contemplativo, de reflexão e pensando nas coisas, né? Na vida, pensando em tudo que está acontecendo e tal. E eu acabei entrando numa reflexão aqui de como é raro as pessoas terem isso hoje, né? O tédio. Como é difícil as pessoas terem um tempinho de silêncio na vida. E como isso é importante pra gente, sabe? Parar um pouco, pensar na vida sem ter um feed pra você ficar rolando, sem ter um Netflix pra te distrair o tempo todo, computador, né? A gente tá sempre... Eu mesmo não vou dizer que eu não sou assim. A gente faz de tudo para fugir do tédio, né? Qualquer coisinha, a gente tá assistindo um vídeo no YouTube, tá assistindo um seriado, tá lendo um livro, tá fazendo alguma coisa, e a gente não dá tempo pro tédio, a gente não dá tempo pra mente, né? E esse silêncio pra gente, ele é presença, né? É como se a gente estivesse conversando com a gente mesmo. Então a gente vai bater um papo sobre isso hoje. Enquanto eu vou mostrando um pouquinho aqui, eu até tinha pensado em mostrar o dia chuvoso e tal, mas acabou parando de chover e até falei com meu amigo, mas ele se comprometeu com outras coisas. Então essa questão das janelas vai ficar aí talvez para a próxima semana ou para outra ainda. Eu vou depender um pouco da ajuda dele. Eu não sei se isso vai ser possível fazer sozinho, porque para tirar as janelas aqui da Kombi tem que ser na pancada aqui de dentro para fora, e eu tenho medo desses vidros caírem lá para fora nessas pancadas, né? Mas a gente vai falar sobre isso em outro vídeo. O silêncio também chega depois de um fim, quando a voz do outro some e só a sua permanece. É nesse silêncio, depois do amor, que a alma começa a falar. E se você não fugir, ele te ensina. Ensina que estar só não é fracasso. É apenas um intervalo sagrado entre quem você foi e quem ainda pode se tornar. O próprio ato de gravar vídeo já é um antitédio para mim. É ou não é? Mas a gente, dentro dessas rotinas que a gente tem diária, é sempre bom a gente parar um pouco, respirar e ter tempo para pensar um pouco na nossa vida, sabe? Muitas das melhores decisões que eu tomei foram em momentos como esse, que eu não vou dizer que não são sofridos, porque eles são. Às vezes a gente está sozinho não por escolha. Às vezes a gente está em silêncio não por escolha. Aliás, para muita gente aí que está passando por um momento de término de relacionamento, acho que essa é a parte mais difícil e onde a gente mais enfrenta esses momentos de solidão e de silêncio, né? O silêncio às vezes ele vem do outro lado, e a gente precisa aprender a lidar com isso.
E uma coisa que eu penso sobre relacionamentos é que quando ele acaba, a gente precisa de um tempo sozinho. Muitas pessoas já tentam engatar um relacionamento no outro, e eu tenho visto muito nos dias atuais as pessoas desesperadas aí, né, nas redes sociais, principalmente no Threads. A gente vê muito aí as pessoas desesperadas atrás de um relacionamento e buscando uma pessoa que é idealizada, né, uma coisa que não existe. Todas as pessoas vão ter defeitos e todas as pessoas vão ter qualidades. E a gente só vai se dar melhor com isso quando a gente se conhecer, quando a gente se entender como pessoa e saber também dos nossos defeitos, das nossas qualidades. Eu acho que quando a gente fica sozinho, é um período que a gente tem para silenciar. Eu lembro que eu terminei uma vez um relacionamento e eu decidi que eu ia ficar 1 ano sem ter ninguém. E nesse ano, que inclusive muitas das experiências que eu tive nesse período culminaram para isso que eu estou vivendo agora, porque você acaba descobrindo aos poucos, conforme você vai retomando a sua autoestima e vai reconquistando a confiança em você mesmo, você acaba descobrindo que estar sozinho também tem lá as suas grandes qualidades, sabe? Que você pode ter a liberdade que você quer para fazer as coisas que você quer sem ter que tomar uma decisão em conjunto com alguém. Eu viajei muito nesse período para onde eu quis, fui para a hora que eu quis, fui embora a hora que eu quis, porque nesse período eu quis viver essa plenitude de liberdade, sabe? E eu recomendo para todo mundo, porque quanto mais sozinho você fica e em silêncio, mais você se conhece, mais pronto você vai estar para um próximo relacionamento. Você não vai mais ser tão dependente das pessoas com quem você se relaciona e você vai conseguir de uma forma muito melhor lidar com elas. Você vai ser inclusive mais agradável para essas pessoas. Eu digo, por exemplo, uma pessoa que está acostumada a ter pessoas submissas, assim, vai ter dificuldade com alguém que tem uma autoestima e um autocontrole desenvolvidos, né? Então fica a minha dica. Se você está passando por um momento de recém-separação, tenta se organizar aí para você se fortalecer. Escuta o seu silêncio interior. A maioria foge do silêncio. Se ocupa, se distrai, se esconde. Rola o feed, mesmo que já tenha visto tudo. Qualquer barulho serve. Mas e quando não dá mais para escapar? O que sobra? Quando tudo silencia. E hoje eu estou num dia normal de rotina aqui. Eu passei a manhã arrumando algumas coisas, trabalhando no conteúdo do vídeo que vocês estão vendo hoje, que todas essas narrações que vocês escutam, tudo isso é desenvolvido, é planejado. E como que eu funciono, né? Por exemplo, eu entrei nessa reflexão sobre o silêncio e percebi que isso podia virar um assunto para o vídeo, então eu já passo a trabalhar nessa roteirização. Eu vou mostrar aqui para vocês, em trabalho mesmo, tá vendo? Eu vou escrevendo o roteiro do vídeo, como que ele vai ser e tal. Lógico que nem todos os vídeos são assim, principalmente os vídeos de viagem, eles nascem primeiro, né, o conteúdo, depois eu vou trabalhando essa parte de narração e tal, mas às vezes uma reflexão é o suficiente para eu conseguir gerar o conteúdo de um vídeo. E como eu tive esse imprevisto hoje de tudo que eu tinha planejado não dar certo, isso vai acontecer muito, gente, porque eu gravo a minha rotina, então muitas vezes eu não vou chegar num dia que é véspera de postar um vídeo e tudo que eu tinha planejado não deu certo, e eu vou provavelmente trazer conteúdos mais assim, de conversa com vocês, e eu espero que vocês gostem também desses bate-papos cabeça, porque afinal de contas esse canal Nova Jornada, ele fala muito sobre a minha jornada, né? Sobre como que eu estou passando por esse processo de desenvolvimento pessoal. Ele inclui as viagens, ele inclui a Kombi, mas ele no fundo é sobre essas experiências que eu gostaria de trocar com vocês.
Então, para quem pensa em viajar assim, que nem eu, que é viajar trabalhando, né? Você vai ter seus dias aí de trabalho normal, só que você vai estar dentro da Kombi ou dentro do seu veículo que você escolheu para viajar. E isso pode te trazer muitos momentos de reflexão assim, porque você não vai poder ficar conectado full time na internet, às vezes você nem internet vai ter, você não vai poder ficar gastando energia à torta e à direito, né? Então, isso é uma coisa que de repente vale a pena você experimentar antes de cair na estrada. Essas viagens testes, elas são muito importantes para isso, sabe? Para você conhecer teu carro, para você se conhecer melhor. Se você for viajar sozinho, tem essa questão de ficar sozinho. Enfim, são essas coisas que eu acho importante trazer para vocês refletirem também, para quem está pensando em cair na estrada. Às vezes eu me pego lembrando de coisas simples, das conversas que duravam horas, das risadas que não tinham pressa. Lembro da sensação de estar com alguém de verdade. Hoje parece que estão todos muito ocupados, conectados com tudo, menos com quem está do seu lado. Quando foi a última vez que alguém olhou nos seus olhos por mais de 3 segundos, sem pegar o celular? E aí eu estava pensando também sobre todas essas mudanças que a sociedade moderna passou a ter, né? Desde que o celular chegou, desde que a internet chegou e tal. E eu estava lembrando de quando eu era criança, adolescente, ou começo da juventude ali mesmo, na época que isso tudo era raro ainda, né? A internet era discada, o celular ainda era uns tijolão assim, sem muito recurso, era mais para você falar mesmo. E eu lembro que a gente tinha um rolê muito mais presente, sabe? Eu tava pensando nisso agora. Eu era muito mais próximo dos meus amigos. A gente pegava um disco, né, de vinil ou um CD e colocava no aparelho e dava play, pegava um encarte e ficava lendo as músicas. E eu tinha muito mais facilidade naquela... Claro, a idade conta pra caramba, mas eu tinha muita facilidade para decorar as músicas. Eu tinha banda na época, então a gente estava sempre juntos, tocando. E... cara, o fato de ouvir música, né? A gente se juntava para ouvir música. Entrava num quarto lá, molecada, e alguém tinha um disco novo pra gente ouvir. Eu lembro quando saiu um disco do Faith No More, que era uma garça na capa. Não sei se vocês curtem rock aí, mas era um disco que tinha uma garça e um amigo meu conseguiu o disco, então ele levou lá pra minha casa. E a gente se juntou lá no meu quarto, que eu tinha um aparelho de som legal lá, que eu tinha herdado do meu pai. Herdado não, né? Tinha ganhado do meu pai. E... nossa, era muito diferente, sabe? E aí eu vejo hoje, cara, a realidade como ela tá, né? As pessoas estão muito fazendo as mesmas coisas e parece que o intuito é mais para mostrar para os outros do que para vivenciar mesmo. Você quer ver um exemplo? Hoje a gente tem aí uma série de pessoas que viajam para os mesmos lugares para fazer as mesmas fotos que outras pessoas fizeram da mesma forma, né? Então tem o cara segurando a Torre de Pisa, tem o cara pegando a pontinha da Torre Eiffel, tem as fotos do deserto, né? Do Uyuni, que as pessoas fazem aquelas fotos de espelho. E não tem uma criatividade, sabe? A pessoa faz a mesma coisa. No próprio YouTube agora você vê o que eles estão chamando de modelagem, né? Que é pegar um vídeo de alguém que bombou e faz com o mesmo título, o mesmo tema. E isso tá virando uma coisa assim tão chata. A gente vê também a questão das exposições hoje, né? Que a gente tem para assistir. Elas já vêm com aquele nome Experience, né? Então é Stranger Things Experience. E é, um ambiente todo feito para você fotografar pro Instagram. E não é uma experiência para você. É uma experiência para você tirar foto para os outros verem que você foi. Você vai pagar caro para entrar nessas exposições. E não tem nada que acrescente, né, pra gente e tal. Sei lá, cara, eu tenho medo de estar virando um cara chato aqui, de ficar questionando essas coisas.
Mas é um pouco inevitável isso, sabe? A gente vai parar pra refletir nas coisas assim e vai vendo como as coisas estão chatas. Eu sinto falta de juntar a galera, de trocar ideia, sabe, sem ter um celular, cara, sem ter, você tá falando com alguém, a pessoa, não sei onde tá meu celular, tá no meu bolso. Você tá falando com a pessoa e a pessoa de repente, pum, e começa a fazer assim, na tua frente, cara, tipo, sei lá, não é nem questão de respeito, mas é questão de, sei lá, eu acho que, será que a gente tá ficando lacônico, a gente não consegue mais conversar, a gente não consegue ter assunto interessante, ou essa multitarefa das pessoas está chegando num nível que daqui a pouco a pessoa não vai conseguir fazer nada. Eu vejo assim os jovens, né, é o celular aqui, tocando um negócio, enquanto ele tá jogando videogame, ele tá com fone de ouvido, escutando uma música, e eu não sei, eu não consigo acompanhar isso. Será que eu tô ficando velho também? E tô virando um velho chato, ranzinza? Mas sei lá. E aí, essa questão de viajar, cara, me colocou em contatos com pessoas que pensam um pouco como eu, sabe? Que tem essa necessidade da troca presencial, de conversar, de sentar numa fogueira e bater um papo mais profundo, ou de saber mesmo da tua vida, de onde você vem, o que você faz. E isso eu não tô falando só de quem viaja, tá? Muitas vezes uma pessoa chega para conversar aqui na Kombi e vem fazer umas perguntas sobre a minha vida e tal, e a gente às vezes passa ali 15, 20 minutos conversando sem pegar no telefone, sem nada. Então, essa quebra de rotina que eu acho que é importante também, sabe? E o silêncio ajuda a gente a entender esses momentos que a gente precisa silenciar, né? Essas coisas que a gente precisa diminuir na nossa vida para encarar um momento mais presente e que faça mais sentido pra gente, que agregue mais pra gente. Acho que no fundo essa reflexão que eu trouxe hoje é sobre isso, é sobre silenciar para se reconectar com você mesmo, entendeu? Acho que é por aí. A gente preenche cada minuto do dia para não encarar o vazio, mas o vazio talvez não seja o inimigo. Talvez ele só esteja tentando mostrar o que a pressa esconde. Tem silêncio que não é ausência, é presença. Presença de si, de memória, de essência. A verdade não grita, ela sussurra. E quase ninguém escuta, porque quase ninguém para ouvir. Talvez seja essa a maior necessidade do mundo hoje. Silenciar para entender. E você? Consegue ficar em silêncio o tempo suficiente para se ouvir de verdade?